Queridos, abra sua Bíblia, por favor, no livro de Marcos, no capítulo 9, por favor. Marcos 9, 14. Tá bom aí? Diz assim: e quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e uns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo-o, ficou espantada e, correndo para ele, o saudaram. E perguntou aos escribas: que é que discutis com eles? E um da multidão, respondendo, disse: mestre, trouxe-te meu filho, que tem um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, despedaça-o, e ele espuma e range os dentes e vai se secando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não o puderam. E ele respondendo lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando sofrereis? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. E quando ele logo viu, o espírito agitou com violência e, caindo endemoniado por terra, revolvia-se espumando. E perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse: desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo, na água, para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. E ele, clamando e agitando com violência, saiu, e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu, e ele se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que não pudemos nós expulsar? E disse-lhe Jesus: esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Vamos orar? Pai, é com temor e tremor que nós estamos diante de Ti, da Tua palavra, e pedimos graça, Senhor, para poder meditar e tirar dela alimento para a nossa alma. Usa a minha vida, Senhor, eu quero ser um instrumento de vida, de força, de alerta, Senhor, de vitória sobre este povo. E todos aqueles que assistirem, Senhor, esse programa, Senhor, que a Tua bênção esteja sobre eles, e a Tua palavra, Senhor, venha trazer esclarecimento. Usa os meus lábios, a minha mente, Senhor. Senhor, perdoa os meus pecados. Eu quero ser um canal de bênção, Senhor. Livra-me de todo mal, porque aqui está o Teu povo, Senhor. Um povo que se chama pelo Teu nome, um povo que tem fome e sede das Tuas coisas. Fala conosco. Nós precisamos de Ti e Te louvamos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe você. Queridos, você crê que Deus tem promessas para você? Você crê que a palavra de Deus é realmente vida para a tua vida? Você crê nisso? A gente está sempre dizendo: olha, levanta a tua cabeça, confia no Senhor, e tentando estimular, levando a pessoa a olhar com outros olhos, para que os olhos da fé sejam descobertos, né? Lá em Apocalipse diz assim: compre colírio de mim, né? Deus dizendo: compre colírio, eu preciso pingar nos meus olhos um colírio de esperança, né? Eu não posso deixar que outras coisas venham atrapalhar a minha visão. Quer dizer, a gente vive a vida no dia a dia, temos as nossas tarefas, dificuldades, problemas no lar, relacionamentos, e quantas vezes somos pressionados a fazer o que todo mundo faz. No relacionamento conjugal, vão separar. Todo mundo separa.
Agora tem essa onda aí do aborto e vamos abortar. Não, é indesejável, vamos abortar. Quer dizer, todo mundo faz. Eu não aguento mais esse patrão, vou pedir as contas. Todo mundo faz isso. E as pessoas acabam vivendo assim, né? Mas qual o problema de ter um namoro mais avançado, né? O negócio hoje, vamos aproveitar primeiro, depois a gente casa, né? Todo mundo faz, e todo mundo faz, e todo mundo faz. Mas o grande problema não é o que todo mundo faz. O grande problema é a consequência do que todo mundo faz. E às vezes essa semana eu vi uma reportagem muito legal na televisão, e eles mostrando 2 pulmões, né? Um pulmão sadio e um pulmão que fumou durante muito tempo. Não sei quantos viram essa reportagem. E eles colocaram aí 2 pulmões, e eles então colocaram uma máquina bombeando, como se estivesse respirando. É algo assustador quando você vê um pulmão de um fumante praticamente cinza escuro, quase negro, e um pulmão do outro, um pulmão sadio, né? São as coisas, as consequências que a gente... todo mundo faz, todo mundo vai, todo mundo, meu irmão. Uma das coisas muito importantes a gente entender, de que se alguém está em Cristo, uma nova criatura as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, a Bíblia diz, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Amém? Fala para quem está do seu lado, alienígena. Você é um extraterrestre, fala para ele. Você é um extraterrestre, você é não vou dizer que é um ET, mas é um extra. Você não é mais desse mundo, amém? Jesus disse, olha, o mundo vai aborrecer vocês, porque vocês não são mais desse mundo. A gente já não é mais, sabe, a gente já não convive. O que era normal, a propina, o roubo, o que era normal, agora não é mais normal para a gente. Houve uma mudança na nossa cabeça. O texto diz, se alguém está em Cristo, uma nova criatura as coisas velhas já passaram. Quando a gente lê a Bíblia, a gente vê histórias de homens que foram transformados, né? Voltando aqui no capítulo 5, conta a história do gadareno. Quer dizer, um moço atormentado, mas que um dia teve um encontro com Cristo. E esse encontro com Cristo fez dele uma nova criatura. Uma mulher que era uma prostituta, foi pega no ato, adulterando e tal. Esses homens queriam apedrejá-la, mas depois do encontro que ela teve com Cristo, essa mulher foi transformada. Há uma transformação radical que começa de Deus na nossa vida. Mas agora eu preciso, vou usar uma expressão meio pesada, eu preciso incorporar essa visão. Que não basta saber que ela existe, eu preciso aprender a viver. Se alguém está em Cristo, uma nova criatura E eu como pastor, e nós que estamos sempre ministrando, sempre tentando levantar a tua visão, confia, levanta a tua cabeça, põe a tua esperança no Senhor, para que você possa viver o melhor de Deus na tua vida. Sabe, o melhor de Deus na tua velhice, o melhor de Deus no teu relacionamento conjugal, o melhor de Deus na criação dos seus filhos, o melhor de Deus como cidadão. Sabe, o melhor de Deus é você poder usufruir dessas promessas. O Espírito Santo é quem confirma tudo isso na nossa vida. Mas quem tem que crer e tomar atitude somos nós. Santificação. Por isso que eu estou dizendo, nós somos um alienígena, nós somos extraterrestre. Nós estamos neste mundo, mas a nossa cabeça está no céu. A gente acabou de cantar, vem o teu reino, vem o teu reino, vem o teu reino, vem o teu reino. Senhor, eu quero um reino sobrenatural. Eu quero um reino que não tem nada a ver com o reino deste mundo. Então vem a crise, vem a dificuldade. Mas nós estamos debaixo de promessas. Semana passada nós falamos sobre isso. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. Tu não serás
Bom, nós estamos debaixo de outra promessa. Aos seus anjos dará ordem a teu respeito. Nós estamos debaixo de promessa. Há uma proteção sobre nós. Isso é sobrenatural. E a gente está sempre incentivando você. Levanta a tua cabeça, confia no poder de Deus. E eu acho legal esse texto, que é um texto que fala sobre um pai aflito. Um pai que, sem perceber, a coisa foi passando, e esse filho se tornou um grande problema. Esse menino, ele era perturbado por um espírito mau. E o texto diz que esse espírito, quando o tomava, então nos dá a entender que existe um período de lucidez, que é um garoto normal, mas de repente, De repente o garoto ficava possuído, e quando ele ficava possuído, ele espumava a boca, ele queria se matar, e o pai vivia aflito. Eu queria destacar 3 coisas muito importantes para a nossa vida, meu irmão, que pode nos ajudar em função do nosso futuro. Até o dia de hoje, infelizmente ou felizmente, bom, é o que é. Agora nós temos ainda muitos anos para viver. E nesses muitos anos para viver, eu queria destacar 3 coisas importantes em relação a esse texto, em relação a esse filho. Primeiro, ele deixou a coisa correr solta. E tudo que corre solto cria o seu próprio destino. Presta atenção, meu irmão. Esse pai deixou as coisas correrem solta. E tudo que você deixa correr solto cria o seu próprio destino. Você já viu o vazamento? Quando você tem um vazamento lá no andar de cima, a água ela vai achar um cantinho. Ela vai achar, ela tem que descer, ela tem que achar. Quando tem um vazamento, ele vai encontrar um caminho. Se a gente não toma atitude, eu fico imaginando esse filho que foi assim, talvez muito amado, muito mimado, mas esse pai não foi percebendo os desvios no comportamento, desvio na palavra, a maneira de falar, de agir, desvio. E tudo aquilo que a gente deixa correr solto, vai criar o seu próprio destino. A segunda coisa que eu queria deixar para você é o seguinte, fez muitas coisas, mas não pensou nas consequências. Esse pai, ele fez ou deixou de fazer muitas coisas, sem pensar nas consequências. A palavra de Deus, ela insiste muito nisso, meu irmão. Tudo que o homem semear, isto também ceifará. Provérbios diz, busque a sabedoria é coisa importante, é o melhor, adquire a sabedoria com todas as tuas forças, se empenha, é o melhor, e aí você vai se deleitar, você vai ser abençoado, busque. Mas muitas vezes, meu irmão, a gente deixa a coisa solta e não pensa nas consequências. Esse pai não pensou, e a coisa foi acontecendo. Tem uma frase que diz assim, não somos obrigados a semear, mas somos obrigados a colher. Não somos obrigados a semear, mas somos obrigados a colher. Quando eu digo que esse pai deixou as coisas soltas assim, vai deixando, vai passando. Meu irmão, eu tenho aprendido, querido, que buscar em primeiro lugar o reino de Deus é ensinar os nossos filhos a amar as coisas de Deus, focar no Senhor, porque os dias passam muito rápido, e quando passar, aí é tarde, meu irmão. Eu já comentei isso com vocês aqui na praça, nessa nossa praça, que tinha uma árvore, depois tivemos que cortá-la, então, era uma árvore fina e comprida, só que ela quando nós viemos para cá, ela tinha uma volta, então ela subia reto, aí ela fazia uma inclinação, e ela era uma árvore torta, que tinha aqui. Tudo indica que no crescimento ela procurou o sol e aí foi se entortando e ela ficou. Então, quando às vezes conversava com alguém ali na sala, aconselhando, principalmente na área de família, falando sobre filhos, tal, eu brincava com a pessoa e dizia, vem cá na janela, deixa eu te mostrar um negócio. E aí eu abria a janela e falava, tá vendo aquela árvore ali? Então, sabe o que faltou? Faltou uma vara.
do lado dela. Não é? Porque quando você quer que uma planta vá para cima, o que você faz? Você põe uma varinha do lado. E você vai forçando ela a ir. Depois que ela cresceu, aí ela dá sequência. Mas se você deixar, ela vai se entortando. Eu sempre digo, olha, sabe o que faltou ali do lado? Uma varinha, dando uma direção. Queridos, esse homem não pensou nas consequências. Ele não pensou no que podia acontecer. Sabe quando a gente vive só o dia de hoje, só o problema de hoje, a gente então curte hoje. Mas a terceira coisa que eu acho importante é ele subestimou o poder de Satanás. Subestimou o poder de Satanás. O diabo, ele é sutil. Hoje a gente vê as crianças tão focadas aí, você quer entreter uma criança, dá um celular e põe lá no YouTube alguma coisinha, ele fica lá. Aí você começa a acompanhar os desenhos falam muito de morte, muita briga, corta o pescoço, joga fora, né, e sangue para tudo quanto é lado, né, e brincadeirinhas, e deixa a criança ali, e você não percebe que isso são mensagens subliminar. Ela vai se tornar um bandido? Não isso. Mas ela pode se tornar insegura. Veja bem, se você quer que o seu filho seja um príncipe, um rei, você tem que colocar numa escola de príncipe, de rei. E nessa escola ele vai aprender a andar ereto, ele vai aprender a comer com talheres, ele vai aprender a se comportar, ele vai aprender a falar. Se você quer que o seu filho seja um príncipe, você precisa escolher uma escola, essas escolas que existem na Europa, que é de príncipe. Meu irmão, no meio espiritual com Deus é a mesma coisa. Você quer que o seu filho seja mais do que vencedor? Meu irmão, coloque coisas ao alcance dele que vai trazer vida sobre a vida dele. O inimigo é sutil, meu irmão. Tem um ditado que diz que mente vazia é a oficina do diabo. Isso não está na Bíblia, mas é um princípio muito interessante, que vale para a criança e vale para nós também. Mente vazia, está com a mente vazia, vai pensar besteira. Vai pensar besteira. Tem hora que você se vê brigando sozinho, brigando com a esposa, brigando com o patrão, está brigando sozinho, porque a mente está vazia. O apóstolo Paulo escreve dizendo: tudo que é puro, tudo que é bom, tudo que é justo, tudo que é de boa fama, nisso pensai. Lá em Filipenses capítulo 4, ocupe a tua mente com as coisas de Deus. Então veja bem, esse pai aqui, ele deixou a coisa solta. E quando você deixa a coisa solta, ela vai pegando o seu curso normal. E quando você não pensa que aquilo ainda vai trazer um resultado ruim, não só para o pai, mas estava trazendo aquele resultado ruim para o filho. E ele não percebeu que por trás de determinadas brincadeiras, por trás de determinados amiguinhos, por trás de determinadas circunstâncias, tinha a mão do diabo. Satanás estava ali. Hoje a gente podia dizer games, a gente pode dizer conversinhas de amiguinhos. Hoje o WhatsApp, o camarada está longe, mas está conversando e falando besteira, e coisas que vão contaminando a fé. Qual foi o resultado da situação deste homem? Ele, quando se deu conta, o filho dele estava incontrolável. Quando ele acordou, o filho dele estava possuído por um espírito mau. Quando ele despertou, a coisa estava feia. Quer dizer, aquilo que ele acreditava, aquilo que ele achava, porque se ele procurou Jesus, é porque ele achava que Jesus podia solucionar o problema dele. Se ele procurou Jesus e ele estava ali com os escribas, é porque ele era também parte de um grupo religioso. Meu irmão, a religiosidade dele não passou automaticamente para o filho. A espiritualidade dele não passou automaticamente. Não, mas eu levo meu filho para a igreja e eu ponho na classinha. Meu, é muito mais do que isso. Ele precisa ver Cristo na tua vida, na tua maneira de ser, de falar. E esse homem
quando se deu conta, quando ele percebeu, ele perdeu o controle, meu irmão. O bonito do texto é que ele mostra a experiência dele com Jesus. E eu quero dizer para você, meu irmão, nunca é tarde demais. Mas quanto mais demora, mais você vai ter que se esforçar. Quer seja no relacionamento conjugal, quer seja na tua vida profissional, quer seja no teu relacionamento com os filhos, quer seja em todos os segmentos, quanto mais tempo você demora, mais você vai dar trabalho. Se tivesse tomado atitudes antes, deixou solto, criou seu próprio destino, não pensou no que poderia acontecer, aconteceu o pior. O diabo, nosso adversário, anda em nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então é muito importante isso, meu irmão. A gente pensar que de uma maneira muito sutil, é subliminar, é coisa assim que você nem percebe, mas são ações do inferno para mudar o teu ânimo. São pequenas ações do inferno que cria divisão dentro do lar. Mas esse homem fez pelo menos 3 coisas que eu queria declarar para você. Primeiro, ele não aceitou o problema como um fim em si mesmo. Esse é um dos grandes segredos na nossa caminhada com Cristo. O texto diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Meu irmão, você percebe que a coisa não está indo bem. Nunca é tarde demais. Esse homem toma atitude e ele coloca como alvo: eu vou procurar a Jesus. Ele ouviu falar de Jesus. Jesus era bem popular, muitos milagres, e ele buscou em Cristo o seu milagre. Presta atenção, meu irmão. Ele buscou em Cristo o seu milagre. Meu irmão, se você fizer isso também, e orar a Deus, e clamar pela sua família, pelos seus filhos, clamar pelas suas finanças, e pedir graça e sabedoria, e não aceitar o problema como um fim, é assim mesmo, paciência, não tem mais jeito. Não, você vai declarar que só o Senhor é Deus, e isso é do inferno. Ali havia um espírito mau sobre esse garoto, um espírito que estava deformando a mente daquele garoto, e aquele garoto ele era possuído por aquele espírito mau, e a crise vinha, mas esse pai decidiu comprar a briga e não desistiu. Meu irmão, eu não sei com quem Deus está falando direto, mas pode travar uma batalha, porque o diabo não pode roubar o teu filho, não pode roubar o teu lar, não pode, mas você precisa tomar uma atitude. Não se conforme. Segunda coisa que eu acho bonito nesse texto é que ele não desistiu na primeira tentativa. O texto diz aqui que ele chega e fala assim: olha, eu falei com os seus discípulos, no versículo 18, eu falei com os seus, e eles não puderam resolver, mas ele podia ter ido embora, não podia? Mas ele ficou aquele ambiente meio estranho. Os discípulos diziam: não, mas outro dia a gente saiu de 2 em 2, a gente expulsou demônio. Não, deixa aí, a gente vai orar. Bom, o pai podia falar: quer ser uma coisa, vocês não sabem nada, esse papo é furado. Mas ele não desistiu. Não desistiu, meu irmão. Você não pode desistir. Você não pode olhar o problema e achar: paciência, acho que eu cheguei tarde demais. Não, vai te dar mais trabalho. Mas em Cristo Jesus nunca é tarde demais. Nunca, meu irmão. O cara está na sarjeta, Deus muda a história. A menina está lá na prostituição, Deus muda a história. Parece que não há mais saída, Deus muda a história. O que a gente não pode é parar. Levanta a tua cabeça, confia no poder de Deus. Vamos lá, meu irmão. Deus tem milagre para você em nome de Jesus. Mas a terceira coisa que eu acho legal nesse texto, que eu acho muito importante, é que ele fez uma declaração verbal.
Eu acho muito legal, porque ele chega para Jesus e diz: se tu podes fazer alguma coisa, nos ajuda. E Jesus disse: se você pode crer, tudo é possível ao que crer. E ele responde: eu creio, mas ajuda a minha incredulidade. Eu creio, mas eu estou fraco. Eu creio, mas eu preciso de um milagre. Eu creio, mas não sei como fazer. Mas o que eu quero destacar aqui não é só o fato de você crer, mas é você pronunciar. Fala, meu irmão. Fala da tua fé, fala da tua necessidade. Fala. Muitas vezes somos induzidos. Não, está nas mãos de Deus. Se tiver que ser, vai ser. Não, e a gente não fala. O texto diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Fala. Meu irmão, por vezes, Jesus perguntava para o camarada: o que queres que eu te faça? Pô, Jesus não viu que o cara estava cego? Aí Jesus pergunta: o que você quer que eu faça? E aí ele falou: eu quero ver. Eu quero ver. Fala. Estava lá o leproso, distante. Os caras andavam tudo coberto, o corpo inteiro. De longe, sabia, era um leproso. Aí ele parou e disse: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus disse: o que você quer? Eu quero ficar limpo. Então fique limpo. Fala. Meu irmão, muitas vezes nós perdemos muito porque a gente não fala. Porque a gente crê, mas não fala. A gente crê, está nas mãos de Deus. Fala, abre a tua boca. Declare primeiro diante de Deus, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Declare diante de Satanás: a minha esperança é o Senhor. E declare para você mesmo. Você já percebeu que quando a gente fala, fica mais fácil? Quando a gente confessa o pecado, fica mais fácil. Tem gente que não confessa e carrega aquele medo, aquela coisa no coração. Pisei na bola, fiz uma coisa errada, e aquilo fica. O dia que ele toma a atitude de confessar, pode por um momento ficar uma tempestade, mas quando ele confessa, ele se liberta do problema. Fala. Abre a tua boca e declara. Eu fico imaginando esse homem aqui, ele precisando do problema, e assim, ele podia ter dito: você quer fazer, o senhor faz, você não quer, não faz, sabe, eu vim aqui. Mas eu acho bonito quando ele diz para Jesus: eu creio, mas ajuda a minha incredulidade. Sabe o que significa isso, meu irmão? Deus não está esperando que você seja o máximo. Deus não está esperando que você seja a última palavra em fé. Deus espera que simplesmente você creia, só isso. Eu acho bonito quando esse homem diz: eu creio, mas eu não creio. Eu creio, mas eu estou fraco. Eu creio. E aí a palavra de Deus diz que o Senhor vem e liberta aquele moço, entrega para o pai. Está aí o seu problema, está aí a bênção, o que você queria. Recapitulando, sobre o pai: tudo que a gente deixa solto, cria o seu próprio destino. Segundo, fez muitas coisas sem pensar nas consequências, ou deixou de fazer sem pensar nas consequências. Terceiro, subestimou o poder de Satanás, do mal, que cerca, está muito mais perto do que a gente possa imaginar, cirandando a nossa família, cirandando as nossas vidas. E esse homem, quando se vê, está totalmente enrolado. Três coisas que eu quero destacar, que eu acho muito importante para a nossa vida. Ele não aceitou o problema como um fim, ele buscou em Cristo. Aqui está o segredo, meu irmão. Busque, clame, fale com Deus, e você vai ver o Espírito de Deus se movendo sobre a tua vida. Tem um texto maravilhoso que diz assim: as portas que eu abro ninguém fecha, as portas que eu fecho também ninguém abre. Eu sou o Senhor. Agindo Deus, quem? Não parou, segundo, não parou diante dos obstáculos. Continuou firme, não, vamos lá, vamos aguardar. E a terceira questão é que ele fez uma declaração verbal: eu preciso. Por que a gente pede para a pessoa fazer oração
Você quer aceitar Jesus? Repete uma oração. Está escrito lá em Romanos capítulo 10, aquele que confessar com a sua boca, crer com o seu coração e confessar com a boca será salvo. O que queres que eu te faça? Me fala. Qual é o problema? Abre a tua boca, fala. A gente precisa exercitar isso, falar. Em nome de Jesus. E eu queria terminar com esse último versículo, que eu acho muito legal. Esse versículo 29 que nós lemos, ele diz assim: e disse-lhes: esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração. Os discípulos ficaram encafifados. Por que a gente não conseguiu, né? Poxa vida, a gente já expulsou tanto demônio, por que dessa vez a coisa ficou embolado, né? E foi perguntar a Jesus: por que a gente não conseguiu? E a resposta de Jesus foi: essa casta, esse demônio, essa situação, não sai senão com oração e jejum. E aí eu quero fortalecer algumas frases que para mim são fundamentais. Primeiro, a chave está na oração. Segundo, tudo pode ser mudado pela... Vamos falar juntos? A chave está? A chave está. A oração é a chave. Tudo pode ser mudado pela oração. Outra, quem busca, encontra. Quem pede, recebe. Quem busca, encontra. Quem pede, recebe. Jesus está dizendo, olha, é uma luta espiritual, não é uma coisa assim, não é uma questão técnica. Ah, já expulsei 10 demônios, vou expulsar mais um demônio. Não, meu irmão, não é questão técnica, é uma questão de relacionamento com Deus, de santificação, de oração. Quando você ora pela sua família, pelo seu lar, parece que existe um sexto sentido. Você é daquele que ora pela manhã, já ora consagrando, percebo, está no ar, tem demônio no ar. É hora de você tomar cuidado com o que você vai falar. É hora de você tomar cuidado com o que você vai fazer. Tem um espírito aqui, está repreendido em nome de Jesus. Tem dia, você tem que controlar você, porque você está com a língua afiada, e a tua língua afiada vai estragar tudo, e você tem que morder tua língua. Tem dia, meu irmão, tem gente que gosta assim das coisas muito certinhas, e é bom tudo ser certinho, mas tem hora que estraga, hein? Eu gosto muito daquele texto lá de Eclesiastes que diz assim: não seja demasiadamente justo e nem demasiadamente sábio, senão destruiria ti mesmo. Então tem hora que, não, eu gosto tudo certinho, eu também gosto tudo certinho, mas você não precisa fazer um inferno. Eu também gosto tudo certinho, mas você não precisa criar problema. Jesus disse, olha, essa casta não sai senão com oração e jejum. Olha, meu irmão, tem hora que você vai ser salvo pela força da oração. A oração vai te dar estratégia, graça, sabedoria. O Senhor vai guiar os seus passos. Queridos, receba esta palavra, uma palavra de Deus para a sua vida, em nome de Jesus. Jesus estava dizendo, a chave está na oração, tudo pode ser mudado pela oração. Quem busca, encontra, quem pede, recebe. Você será salvo pelo poder da oração e do jejum, em nome de Jesus. Amém, queridos? Você recebe essa palavra? Glória a Deus. Eu queria convidar os pais, por favor, os pais, vem aqui para frente, eu queria orar com vocês, vem cá. Os pais. Glória a Deus. Pais. Bom, então é o seguinte, quem não fez inscrição do retiro de homens, por favor, vai fazer. Culto dos homens, hein, pessoal? Olha lá, chega.
Deixa eu subir um pouquinho aqui, vai. Pode chegar mais para frente, por favor. Só para dar mais espaço para frente. Os pais. Meu irmão. A gente precisa pedir para Deus. Deus nos dá sabedoria para fazer boas escolhas. Nós, como homens, nós temos o desafio de sermos o provedor, o protetor. Nós somos o modelo. Os nossos filhos vão aprender de Deus com a gente. Se a gente for bom, ele vai entender que Deus é bom, porque o único Deus que o filho da gente conhece é a gente. Você fala, Deus é bom, meu pai é mau. Deus é bom, meu pai não dá a mínima. Eles vão aprender de Deus com a gente. Eles vão aprender de fé com a gente. Eu aprendi muito de fé com os meus pais. Momentos de falência, momentos de muita tristeza. Mas meu pai dizia, se com Jesus está difícil, sem ele é pior. Aprendi. E nós temos uma responsabilidade muito grande. Interessante que esse homem, ele toma frente. Lembra que tem um outro texto que fala de uma mãe que vai correndo em favor da filha. Minha filha está atormentada, mas aqui não é o pai. Ele, não, o problema é meu. Eu é que errei. O problema é meu. E ele foi buscar solução. Imagina ele voltando para casa com aquele filho liberto. Alegria da casa, alegria daquela mãe. Não só pela libertação, mas a atitude daquele pai. Queridos, nós temos uma responsabilidade muito grande de refletir a glória de Deus. Quem vai ensinar sobre fé dentro da tua casa é você. Quem vai ensinar sobre temor a Deus dentro da tua casa é você. Não, mas a minha mulher, não, eu sou mulher, é sua mulher. Ela tem outras responsabilidades. Mas você, olha, meu irmão, Deus vai vai cobrar muito da gente. Interessante que Deus, para se apresentar para o homem, ele se apresenta como pai, né? Ele não podia se apresentar como pai e mãe, porque é assexuado, né? Ele é pai e mãe, então tem hora que ele podia falar, eu sou a mãe, né? Eu sou o pai. Não, em todos os relatos ele se apresenta como pai. E ele nos deu o privilégio de sermos pais. Desde o Antigo Testamento. Ele pode nos chamar de noiva, mas ele nunca se apresenta como noiva. Ele chama a gente de noiva. Lá em Isaías ele diz assim, eu sou o teu marido. Ele não diz, bom, eu sou a sua esposa. Não, ele sempre foi pai, o Senhor. E aí eu e você recebemos esse privilégio. Irmão, que a bênção de Deus esteja sobre você. Que a mão do Senhor esteja sobre a tua vida. Alguns aqui, eu estou falando em relação a filhos, outros estão falando em relação a sobrinhos, em relação a netos, em relação a genro, em relação a noras. Quer dizer, você é a referência. Que Deus abençoe muito a sua vida. Possamos sair daqui olhando para esse texto e pensando, meu pai, aquele camarada não percebeu, a coisa foi acontecendo, quando acordou, estava feio, tinha solução, não precisava ter chego àquela situação, mas chegou. Jesus é tudo o que você precisa. Amém. Queria pedir para a igreja ficar em pé, por favor. E agora você estender as mãos para cá, e nós vamos orar por esses homens, e você vai interceder por eles. Estende as tuas mãos para cá, por favor. Senhor, eu quero colocar diante de Ti estas vidas. Tu conheces, ó Pai, o coração, a história de cada um.
Senhor, Tu sabes que nós temos aqui homens valentes, homens que são mais tímidos. Senhor, todos nós dependemos de Ti, Pai. Ó Deus, nós não queremos fazer as coisas na nossa força, nós precisamos da Tua graça. Temos aprendido, ó Pai, que se nós confiarmos e nós nos moldarmos ao Senhor, se a gente educar a nossa vida, nossa alma, se nós condicionarmos a nossa mente no Senhor, nós veremos a glória de Deus. Senhor, a nossa família vai ser abençoada, nossa esposa vai ser abençoada, os nossos filhos, os nossos netos, todos serão abençoados a partir da nossa história. Oh meu Deus, eu invoco a Tua bênção sobre cada um desses. Cubra com Teu sangue, Senhor. Que haja milagres, milagres, milagres. Senhor, capacita, Senhor, aquele que está amarrado em algum erro, Senhor, que seja livre, liberto em nome de Jesus. Oh Deus amado, cubra com Teu sangue, Senhor. Levanta o abatido, cansado, Senhor. Senhor, que estes homens reflitam a Tua glória. Em nome de Jesus, declaramos que só o Senhor é Deus. Repete uma oração comigo, por favor. Diga: Senhor Jesus, eu creio na Tua palavra. Eu recebo o desafio de ser a manifestação do Teu poder, da Tua graça, dentro da minha casa, nesta sociedade. Usa a minha vida, em nome de Jesus. Eu preciso de Ti e dependo de Ti, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos aplaudir nosso Deus. Glória a Deus. Que Deus abençoe você. Dá um abraço quem está do seu lado, abençoa ele. Diz que a mão de Deus esteja sobre a sua vida, em nome de Jesus.